Olá pessoal, eu sou Giovanni Barbosa e hoje o assunto é plano de carreira empresarial. Mas afinal, para que serve um plano de carreira, né? Esse assunto tem tomado cada vez mais proporção, né, dentro da área de recursos humanos das empresas, mas tem um objetivo bem específico, que é a retenção de talentos. Tá? Hoje em dia, bons talentos são perdidos dentro de grandes empresas pela falta de desafios, pela falta de oportunidade. Né? Então, o plano de carreira tem diversos benefícios. Né? Além da retenção dos talentos, que acaba resultando numa economia, né, do ponto de vista de recontratação, dentro de um processo seletivo, né? O colaborador deixa de estar presente, tem que se fazer todo aquele processo, fazer todo um treinamento, novamente, reconduzir outra pessoa ao cargo, enquanto, às vezes, por não ouvir uma necessidade mais específica ou por falta de desafios, a gente acaba perdendo grandes colaboradores para outras empresas. Né? Isso é muito comum de acontecer, principalmente das empresas da área de TI, né? Onde se existe uma oferta muito grande de vagas de trabalho e uma dificuldade de preencher essas vagas, né, pela falta de profissionais capacitados. Então, esses profissionais são uns dos mais valorizados do mercado, né, do ponto de vista aí de necessidade. Então, se cria um plano de carreira onde vai pautar, né, a entrada do colaborador na empresa e ele vai conseguir se vislumbrar, né, dentro de um futuro de crescimento. Né? Então, ele vai entrar num cargo de estagiário, determinado momento ele vai atingir um nível superior, uma remuneração diferenciada, e essa perspectiva de que, olha, eu preciso atingir meta, eu preciso continuar capacitações, eu preciso me esforçar e ficar nessa empresa, auxilia no que diz respeito à retenção de talentos. Então, um plano de carreira, ele traz só benefícios para a empresa. Lógico, existe um investimento nisso, afinal, esse capital humano ele tem que ser valorizado de um ponto de vista de remuneração, né? Então, tem que ter benefícios atrativos, afinal, conhecendo ali, né, a pirâmide de Maslow, que de repente você tem a oportunidade de estar estudando numa outra oportunidade, nós conseguimos identificar que a teoria das necessidades humanas ela é muito mais ampla do que a própria remuneração. Né? Incentivos, o desafio, o crescimento pessoal, né, profissional do seu colaborador, tudo isso tem que ser avaliado. Então, insere-se a um plano de carreira também um plano de desenvolvimento do colaborador, né, para que ele tenha o interesse de continuar dentro da organização. Então, por onde a gente começa a montar um plano de cargos e salários? A primeira etapa é fazer a descrição dos cargos. Então, a gente tem que ter bem definido o que cada uma das atividades faz, dar nome para esses cargos e deixar bem designado. Olha, a tua tarefa é essa e essa é a tua remuneração e tu tem que desenvolver essas atividades. Então, essa descrição de cargos é o pontapé inicial. Como que a gente faz essa descrição de cargos? A gente começa entrevistando, né, os colaboradores que já temos e tentando identificar quais são as tarefas que eles realizam e colocar isso no papel para conseguir diferenciar um cargo do outro. Né? E aí, depois sim, acrescentar a essa descrição de cargos os outros que serão criados, que ainda não existem, conforme a obtenção dos próximos passos. Né?
Outra coisa importante dentro do plano de carreira é a definição de metas e planejamento estratégico. E isso eu não falo de metas só para que o colaborador tenha que cumprir, né? E não é um planejamento estratégico por parte do colaborador, mas sim da empresa saber aonde quer chegar. Porque, afinal, se você vai cobrar esse colaborador por alguma tarefa, por alguma atividade que ele tenha que realizar, mas se ele fizer isso de forma empírica, ou seja, sem ter uma noção certa de para onde a empresa está indo, dificulta até mesmo montar um planejamento, um plano de cargos, né? Afinal, vai ficar só se criando cargo dentro da empresa, ela não vai crescer, não vai se desenvolver. Então, o planejamento estratégico da empresa tem que estar bem definido, né, antes de implementar o plano de carreira. A terceira etapa é montar um organograma, né? Ou seja, a gente já tem a descrição de cargos, já temos as metas e agora nós temos que definir a estrutura organizacional. Então, olha, eu sou chefe, gestor, proprietário, abaixo de mim nós temos não digo nem abaixo, tá? Organograma não necessariamente, hoje em dia, cada vez mais, né? Nós temos os organogramas horizontais, né? De uma forma que todos trabalham de forma mais colaborativa, tem os mesmos acessos, né? Principalmente na contribuição de ideias, né? Em trazer soluções que sejam agregadoras. Mas o organograma ele é importante, mesmo que horizontal, para definir qual é o papel de cada um e a quem cada um deve se reportar. Isso é importante, né? Ele tem que saber quem é o seu superior direto, ou seja, a pessoa, o mentor ou a pessoa que vai auxiliar ele nas principais dificuldades, né? E esse organograma, sim, vai servir como uma escala dentro do processo de crescimento no plano de carreira. Então, a quarta etapa é que a gente possa definir os requisitos do cargo, né? Então, a gente está começando no nível básico, depois nós temos um trainee, um júnior, um sênior, né? Da mesma vaga, do mesmo cargo, mas o que diferencia um dos outros? Então, são esses requisitos. Então, o que a gente precisa considerar? Tempo de empresa, né? Ou seja, 1 ano de empresa, né? É um requisito para o cargo tal, 2 anos para o cargo tal. Isso também traz como bagagem experiência, né? Daqui a pouco, além do tempo de empresa, as experiências anteriores também podem contribuir para esse tempo de experiência, né? Outra situação são qualificações específicas, ou seja, se o meu colaborador chega com uma graduação X, mas eu quero que para ele crescer de cargo ele tenha uma pós-graduação Y, né? Então, isso também tem que ficar definido como um pré-requisito. Cursos de aperfeiçoamento, a gente tem que sempre incentivar o colaborador a seguir buscando, trilhando o conhecimento, buscar a inovação do ponto de vista de conhecimento. Então, definir, de repente, alguns cursos específicos, ou um número mínimo de carga horária de cursos que ele tem que fazer naquele período para ser mais um pré-requisito para subir de nível dentro do plano de carreira. Outra coisa importante é o desempenho nas metas, né? Então, a gente vai definir, por exemplo, metas de atendimento, metas de venda, metas de cumprimentos de prazo, né? E ter um percentual mínimo ali que ele tenha que atingir para ser mais um pré-requisito ao cargo. E, por fim, as competências comportamentais, né? Se daqui a pouco a gente está reconduzindo esse colaborador, né? Promovendo ele para um cargo de liderança, por exemplo, ele tem que ter características de um líder, né? Ele tem que saber conduzir uma equipe, ele tem que saber definir, trabalhar em equipe. Então, essas competências comportamentais, elas não só têm que ser analisadas,
como elas também têm que ser desenvolvidas nesse período entre um cargo e outro. Então, é importantíssimo definir quais requisitos são necessários. Eu acho que essa é a tarefa mais dificultosa e a mais importante também, que aí é o que vai diferenciar o que vai impedir, né, de uma pessoa atingir determinado cargo ou não. Então, são todos esses requisitos. Ele tem que atender, o colaborador tem que atender a todos eles para poder passar de um nível para o outro. Concluídas essas etapas, a gente parte para um acordo coletivo com a equipe, né? Então, é a formalização desse plano de carreira, né? É convocar a equipe e dizer, olha, vai funcionar assim, assim, assado, os cargos que vocês estão são esses, para você subir de nível, vocês vão precisar desses requisitos, né? E fazer com que todos tenham entendimento do novo processo, e os novos colaboradores que vão entrar aonde o plano de carreira já está implementado, ele também precisa ter esse vislumbre, né? Então, daqui a pouco, hoje, vocês podem estar captando um colaborador, mas fixando ele na empresa, né? Ou seja, dando condições e interesse dele continuar através desses desafios, que são os requisitos, para serem atingidos através do plano de carreira, né? Plano de cargos. Então, esse acordo coletivo é o ponto que formaliza, né, essas definições que foram feitas através do setor de RH e os proprietários da empresa. Então, isso tem que ficar muito bem claro para toda a equipe. E, é claro, a gente não pode deixar de fazer um monitoramento, né, e a atualização desse plano de carreira. Afinal, o mundo de trabalho ele é muito volátil, então as coisas mudam muito dinamicamente e, por isso, a gente precisa seguir sempre analisando o que o mercado está exigindo, qual é a remuneração que o mercado está aplicando, tentar se aproximar disso, quais são as taxas de comissões que são aplicadas, né? Enfim, os cursos, o que tem de curso novo no mercado, atualizar isso como um requisito, né, para algum cargo específico. Então, não é porque nós temos um plano de carreira definido ali, né, através de um acordo coletivo, que ele não seja algo em constante movimento, né? É um processo vivo dentro da empresa. A cada ano pode ser que se mude os requisitos, se acrescenta ou se suprime algo. Lógico, tem que ser sempre comunicado aos colaboradores para que todos possam ter um entendimento. Dizer, mas eu não sabia disso. Não, então está tudo bem formalizado e isso fica acordado entre todos. Então, pessoal, de forma bem rápida e bem dinâmica, eu quis trazer aí esse processo dividido em 6 etapas, né? Não descrevendo cada uma delas, mas com o objetivo de explicar como chegar do zero até um plano de carreira implementado, né? Recomendo às empresas todas que possam desenvolver isso, nem que sejam de uma forma mínima, mas tentar trabalhar e reter talentos, né? Ver isso como investimento, como redução de custos futuros, como redução de passivos trabalhistas, né? E também, né, uma forma de motivar o colaborador para que ele possa contribuir e, é claro, produzir cada vez mais. Certo? Eu sou Giovanni Barbosa e essas são mais umas dicas de apoio a você, empreendedor.